Já ouviu falar do golpe do Habib? Vou contar o caso da Maria. O nome é fictício, mas a história é real. Ela é uma brasileira do interior de São Paulo que conheceu pela internet um homem que se apresentava como Lincoln Brown, supostamente sírio e morador de Damasco. Eles mantinham um relacionamento virtual e o golpista convencia a vítima a realizar transferências bancárias sob o pretexto de liberar bens e encomendas enviadas ao Brasil. O prejuízo ultrapassou R$ 25 mil. Nesse caso, tratava-se de uma quadrilha atuando no Brasil mesmo e a Polícia Civil conseguiu identificar os suspeitos. Num outro caso, uma mulher enviou ao longo do tempo cerca de R$ 1 milhão a um homem que se apresentava como um general sírio que dizia ter múltiplos negócios em Dubai. Você pode estar se perguntando como alguém cai num golpe assim? A resposta não é simples, é uma combinação de diversos fatores que juntos resultam num trauma emocional e, em muitos casos, também prejuízo financeiro. Está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify. Eu sou Fernanda Azzolini, em Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu converso com o correspondente da DW, Matheus Gouveia de Andrade. Criou um imaginário, olha, os muçulmanos não são tão infiéis quanto os latinos, eles não bebem, e principalmente eles não são pão duros, ou eles têm bastante dinheiro para gastar, e eles gostam de presentear a mulher, eles gostam de tratar bem. Estelionato sentimental ou afetivo é quando uma pessoa se aproxima de outra com o único objetivo de obter vantagem financeira. E o golpe do Habib é um tipo de estelionato sentimental que foca em atrair mulheres com a suposta vantagem de se relacionar com um muçulmano. De qualquer lugar do mundo, o golpista cria um perfil totalmente falso. Nome, país de moradia, profissão, tudo. Matheus, obrigada por participar do DW Revista. Você ficou mais ou menos um ano pesquisando e analisando esse assunto nas redes sociais. Qual é o modus operandi dos golpistas e qual o perfil das vítimas desse tipo de golpe? O pessoal se especializou bastante, realmente tem um perfil muito específico, eles não abordam qualquer tipo de pessoa, tem aí um certo perfil de uma mulher que demonstra que está solteira, com mais de 40 anos, está ali, né, na rede social, muito presente, responde rápido normalmente, assim, não tem um auxílio dos filhos, ou vai começar esse relacionamento e não vai avisar, vulnerabilidade, pouco entendimento de como funciona alguns pontos nas redes sociais, isso ajuda bastante o golpista. Ali também, por exemplo, no caso da pessoa que é aposentada, o golpista sabe que ela tem uma renda estável, o que ajuda muito a pedir dinheiro. E, às vezes, é uma pessoa que está mais frustrada, já passou por mais relacionamentos que não deram certo. Vale ressaltar que, nesses casos, o Facebook ainda é muito buscado e o Instagram também, principalmente porque são as formas que o estrangeiro tem acesso a essas potenciais vítimas, assim. O Facebook é muito presente, então tem aí até grupos, né, de mulheres buscando habibs, relacionamentos 50 a mais, ou então elas simplesmente vão mapeando possíveis vítimas e mandam uma solicitação de amizade, e eles não têm muita pressa, né? Vivem disso, então enquanto ele está investindo tempo nessa, ele está conversando com várias outras vítimas também. Sabe que o tempo é aliado dele, porque o tempo vai gerando a confiança. Você vê que tem conversa que até chegar no primeiro pedido de dinheiro é coisa de mais de um mês. Eles são muito solícitos, bastante atentos, respondem todo dia. Esse termo, né, de engenharia social é bem feito de gente que está se especializando. Acho muito curioso como isso flui muito bem, que normalmente os dois lados usam o tradutor, muitas vezes a mulher não fala inglês, ela recorre ali ao tradutor para conversar em inglês com o golpista também ali acaba na língua original dele, que muitas vezes não é inglês, né? Nesse caso aí tem vários árabes. Aliás, por que essa tática de dizerem que são de países árabes? Você vê que são os 3 pontos que normalmente um perfil vai falar. Olha, os muçulmanos não são tão infiéis quanto os latinos, eles não bebem, e principalmente eles não são pão duros, ou eles têm bastante dinheiro para gastar, e eles gostam de presentear a mulher, eles gostam de tratar bem.
Então, criou um imaginário, toda essa lógica de buscar um homem de fora que vai ali resolver problemas que normalmente a mulher já enfrentou, seja um ex-marido infiel, ou um que bebia demais, ou principalmente, né, o que eles ostentam muito, esse lado financeiro, acaba sendo muito atrativo. E aí, quando isso, né, casa com uma vítima que eles procuram, que eles sabem que é vulnerável, a possibilidade de dar certo é grande. Esse atrativo do estrangeiro que é reforçado por perfis nas redes sociais é bem forte também. Não são apenas mulheres nas redes sociais ostentando uma vida perfeita e de luxo em países árabes, mas também perfis de homens muçulmanos, que chamam a atenção publicando em diversos idiomas, inclusive português. Quase sempre levam Habib no nome de usuário e apresentam um suposto cotidiano de alto padrão, muitas vezes com humor, fazendo brincadeiras sobre comprar roupas para mulher, levar para jantar, viajar. Os golpistas, tanto no Brasil quanto no exterior, encontraram nesse nicho uma possibilidade de fazer dinheiro fácil. E a inteligência artificial acabou se tornando quase uma aliada, né? As táticas estão cada vez mais aprimoradas. Com certeza, aprimorou. Se você fosse tratar desse assunto talvez há 5 anos, que já existia, provavelmente a primeira medida de segurança que alguém ia recomendar é, tenta uma chamada de vídeo. Hoje em dia isso já não é tão eficaz, né? Por exemplo, uma pessoa de qualquer lugar do mundo pode se passar por um árabe hoje e até moldar ali uma imagem em Dubai, que é sempre muito atrativo, é algo que eles usam bastante, ou criar um perfil mais aprimorado, mostrar que a pessoa foi no exército, que é algo que a gente vê muito ali. Essa parte das forças militares também chama muita atenção. E hoje, com inteligência artificial, isso tudo torna a verificação mais difícil e tudo mais convincente. Se a gente for ver, e é algo que os especialistas tocaram, né, tem uma compreensão maior por parte das potenciais vítimas, o que é muito positivo. Elas estão mais desconfiadas, elas ouviram falar de algum caso e isso acaba ajudando. Tem gente com menos vergonha, então cada vez ali que alguém expõe como é que foi, tem uma identificação. Olha, eu também fui abordado assim. Ah, eu também recebi essa solicitação de amizade. A pessoa fica mais esperta. Só que, por outro lado, os possíveis golpistas hoje têm muito mais ferramentas, né? E quais seriam algumas dicas para evitar cair em golpes como esse? O principal hoje, com essas questões que a gente já tratou de inteligência artificial, é o quanto esse golpista vai logo recorrer a alguma artimanha para pedir dinheiro. Então, se tem, né, uma pressa sobre isso, se a história desenvolve muito rápido, pouco que possa ser controverso, desconfiar bastante, fazer o máximo de buscas possíveis ali com um pouco de informação que tiver. Por exemplo, se for Facebook, você tem a opção da busca reversa no Google, que é bem efetivo, então pegar a foto de perfil e jogar, ver se não tem uma outra pessoa que seja a original. Tem um ponto também que a gente ainda não tratou, mas que é bem comum hoje, que são supostas oportunidades de investimento, principalmente de criptomoeda. Então os golpistas oferecem, falam: não, eu fiz dinheiro com isso, vem cá também, me manda tal valor que você vai ficar rico igual eu quero te ajudar. É algo que tem que suspeitar bastante. A chance de ser golpe é enorme. Uma pesquisa da Ribot Pesquisas Insights mostrou que em 2024, no Brasil, 4 entre cada 10 mulheres foram vítimas do chamado golpe do amor. 53% dos estelionatários pediram dinheiro emprestado e 25% solicitaram ajuda para pagar contas. Entre as vítimas, 12% perderam mais de R$ 5.000. Bom, Matheus, o que fazer se o pior acontecer e a pessoa se der conta de que foi vítima de estelionato sentimental? Se houve essa subtração financeira, se ficou claro, ela pode denunciar, ela pode abrir um boletim de ocorrência e aí começar a investigação, que foram esses casos que a gente viu aqui no Brasil e das operações que deram certo. Hoje em dia, nos casos brasileiros, a gente teve muito avanço nos últimos anos aí de estelionato sentimental e até com condições de reaver quando tem prejuízo financeiro, mas infelizmente quando é no exterior, todo mundo fica muito limitado e o dinheiro fica praticamente irrecuperável. A pessoa muito dificilmente vai ter que pagar por isso. A vítima vai acabar se sentindo também ali um tanto mais impotente e vai observar uma certa impunidade, o que acaba reforçando todo esse ciclo, porque se
Você sabe que você fazer a denúncia, ter todo o trabalho, não vai te dar o dinheiro de volta e nem punir, a pessoa acaba desistindo e não vendo muita razão. Realmente, a vítima às vezes tem vergonha, né? Até mesmo quando a gente vê alguma postagem sobre isso na rede social, boa parte são julgamentos muito duros. Como que alguém ainda cai nisso? Nossa, há tanto tempo, você nunca tinha ouvido falar de outro caso? Então, é claro que você não vê nenhuma vantagem na denúncia e ainda sente uma certa ridicularização quando isso é exposto ao público, a vítima sai totalmente desamparada. Então, dá para entender o porquê que os números são subnotificados, que tão pouca gente vai à frente falar disso, é bem compreensível. Você, inclusive, conversou com uma brasileira que se envolveu emocionalmente com um homem que ela conheceu pelo Instagram e que se apresentava como turco. No caso dela, não houve prejuízo financeiro porque ela se negou a dar o dinheiro pedido por ele. Mas mesmo assim, foi um trauma para ela, né? Eu encontrei ela porque foi uma pessoa que estava muito engajada em denunciar isso, então todas as postagens que eu encontrava ali de certas páginas sobre esse tipo de golpe, ela ia lá, comentava, ela era muito ativa. Então ela me disse: Nossa, foi um prazer falar contigo, que eu pude desabafar. Apesar de não ter dano financeiro nesse caso, ficou uma mágoa e um ponto sentimental muito forte, né? Imagina, né? Um ano conversando, quanto de esforço, e deve ter contado uma história muito triste quando abordou a questão do terremoto da Turquia, que aconteceu há alguns anos, né? É uma carga emocional, né? E isso tudo gera uma desilusão e sentimento, talvez, além de impotência também, de arrependimento e de frustração muito grande, né? E quando você vê os comentários, que eu acho muito interessante tratar disso, para ver quanto é normal e quanto é recorrente, você vê que tem uma certa frustração e uma ideia de que todo relacionamento online é assim. Então, alguém que está feliz, alguém que está aí tendo êxito com uma pessoa que conheceu online, você vai ver que tem comentário: mas ele vai trair em algum momento sua confiança também. Então, se fecha para esse mundo e que acaba sendo um mundo que resolve problemas para as pessoas também, né? Nem todo relacionamento online é um golpe. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Meu muito obrigada ao Matheus Gouveia de Andrade pela participação. Roteiro, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Azolini. Mais conteúdo você encontra no nosso site dw.com/Brasil e no canal da DW Brasil no YouTube. A revisão final e coordenação são do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigada por acompanhar a gente e um bom final de semana.